E seja muito bem-vindo ao aulão de matemática para o concurso da PM São Paulo, edital 2024. A prova será em 2025, a ser aplicada pela banca FGV. Fique comigo até o final, pois nós vamos abordar todo o conteúdo programático do seu edital. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e confira também o nosso curso preparatório de matemática para o concurso da PM. Link na descrição do vídeo. Vamos começar com o primeiro tópico do edital: números inteiros, operações e propriedades. Vamos começar FGV 2024, uma questão bem recente para você que vai prestar o concurso da PM São Paulo em fevereiro de 2025. Analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Questão de VOF. As afirmativas são, respectivamente... Muito bem, queridos. Inicialmente, a afirmativa diz: o número 213 é múltiplo de 3. Para saber se é múltiplo de 3, podemos fazer o teste pela soma dos algarismos. Então, vamos pegar aqui 2 mais 1 mais 3, e são os algarismos que compõem o 213. Fazendo a soma 2 mais 1, temos 3 mais 3, 6. Então, na soma tivemos 6. Se a soma dos algarismos é múltipla de 3, então o número em questão é múltiplo de 3. Então, de fato, o 6 divide por 3. Então, temos aqui a primeira verdadeira. Na segunda, o número 12 é divisor de 108. Divisor é quem divide, turma. Dividendo é quem vai ser dividido. Então, 108 aqui nesse caso é o dividendo. Temos o 12 como divisor. Então, quantas vezes o 12 cabe e o 10 é menor? Pegamos o 108. Ora, o 12 cabe no 108 9 vezes. 9 vezes 12, 90 com 18, dá 108. O resto é zero. Se o resto é zero, portanto, o 12 de fato é divisor. Se não fosse zero, um resto diferente de zero não seria divisor. Perfeito? Então, aqui, como o resto é zero, 12 de fato é divisor de 108, verdadeiro. O menor múltiplo comum entre 4 e 6 é o número 24. O menor múltiplo comum, então isso aqui lembra o quê, pessoal? MMC. Então, vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre os números 4 e 6, utilizando a fatoração em primos. Então, começando aqui a fatoração, vamos começar por 2. 4 dividido por 2, que dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, por 2 novamente. 2 por 2 dá 1. Repetimos o 3. E, por último, 3. Chegamos em 1 e 1 nós paramos. Para calcular o MMC, nós vamos multiplicar tudo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3, 12. Portanto, como ele falou que é 24, então está incorreta, pois é 12. As afirmativas são, respectivamente, então nós temos V, V, F, alternativa, portanto, D, de dedicação. Vamos que vamos! FGV 2021, no nosso sistema de numeração decimal, a soma de 22 unidades com 13 dezenas e meia e com 14 centenas é igual a... Muito bem, queridos. Você sabe que uma unidade corresponde na prática ao número 1, uma dezena a 10 unidades, que na prática seria o número 10, e uma centena, 100 unidades, o número 100. Sabendo disso, fica bem fácil da gente matar a questão. Então, nós temos a soma de 22 unidades. Então, eu tenho 22 vezes... Uma unidade é o número 1, 22 vezes 1, 22. Depois temos 13 dezenas e meia. Então, eu tenho 13,5 vezes 10. 13,5 vezes 10, temos 135. É só andar uma casa para a direita com a vírgula quando eu estou multiplicando por 10. Depois temos 14 centenas. Então, é 14 vezes centenas 100. 14 vezes 100
a gente copia o 14 e na frente vamos colocar 1, 2 zeros. Então eu tenho 1, 2 zeros. Muito bem, agora é só a gente somar tudo. Então eu vou ter 1.400 com 135 com 22. Para ficar organizado, vamos fazer com o algoritmo. Então temos 5 com 2, 7. 3 com 2, 5. 4 com 1, 5. Abaixamos o 1. O número em questão, 1557, alternativa D, de dedicação. Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima. Mônica pensou em dois números naturais consecutivos. A soma deles é 41. O produto dos dois números pensados por Mônica é... Muito bem, queridos. Quando eu tenho dois números naturais consecutivos, eu sempre tenho um número e o seu sucessor. Por exemplo, o número 100 e o número 101 são dois números consecutivos, né? Eu tenho 100 e o seu sucessor, que é o 101. Show de bola! Ele disse que a soma deles é 41. Mentalmente eu chego em 20 e 21. Concorda comigo? O 20 mais 21, eles fecham 41. Ele quer saber o produto dos dois números pensados por Mônica. Produto nesse contexto é o mesmo que multiplicar aqueles números, certo? Então o produto aqui seria a multiplicação. Então nós vamos fazer 20 vezes 21. Nesse caso fica bem fácil. Quando eu tenho 20 vezes 21, coloco o zero do 20 e faço 2 vezes 21, que dá 42. Então eu tenho que o produto solicitado entre os números é 420, a alternativa C de ciência exata. A gente poderia resolver a questão também montando uma equaçãozinha. É interessante você pensar também de forma algébrica. Olha só, eu tenho que a soma deles é 41. Então eu tenho um número e o seu sucessor. Eles são consecutivos. Então n mais o seu sucessor é aquele número mais 1. Concorda comigo? Então n mais 1, isso fecha, a soma é 41, igual a 41. Então vou ter n mais n dá 2n, sempre letra com letra, número normal com número normal. Aquele 1 ele está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo, então fica 41 menos 1. Então temos 41 menos 1 é 40, 2 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 2, nós temos que o n é igual a 20. Então eu tenho que o n é 20 e o outro número só pode ser o 21. Concorda comigo? Que é 20 o seu sucessor. Então é 20 mais 1, que é 21. Então multiplicando 20 vezes 21, nós vamos ter 420. FGV 2021. Na operação de adição representada abaixo, cada letra representa um algarismo e letras diferentes representam algarismos diferentes. O valor de B mais C é... Muito bem, turma. Ele disse que cada letra representa um algarismo. Nós temos em nosso sistema decimal, os algarismos em questão, nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Concorda comigo? São 10 valores de 1 a 9 números com o 0, 10. Então, muito bem, vamos pensar um pouco, vamos ver qual é o valor de A e de B. E ele quer saber também de C, né? Na realidade, ele quer saber quanto é a soma de B e C. Mas, enfim, vamos lá. Então, temos o seguinte. A mais 5, nós temos o 2 aqui embaixo. Lembrando, se eu utilizar 0, 0 mais 5 daria 5. Se eu utilizar 9, 9 mais 5 dá 14. Então, o menor valor que seria aqui seria o 5 e o maior 14. Ora, se eu tenho um 2, na realidade, não é que a soma entre A mais 5 dá 2, né? É porque você está se esquecendo que eu posso elevar um número. E nesse caso, seria o número 1. Concorda comigo? Porque o máximo, né, 9 com 5 dá 14, então aqui só pode ser o número 1. Então, A mais 5 tem que fechar 12, porque aqui é 2 e foi 1. Então, esse número só pode ser o número
7, porque 7 mais 5 fecha 12. Então, descobri que o A ele vale 7. Então, eu vou ter o seguinte, 7 embaixo 5. 7 mais 5 deu 12, foi 1, elevamos 1. E agora nós temos o número, a letra B. Se o A é 7, a letra B nós vamos descobrir agora. Aqui embaixo eu tenho novamente um 2. Então eu tenho 1 mais 7, eu já tenho quanto, turma? 1 mais 7, eu já tenho 8. Ora, 8 com quanto? Se aqui tem o 2, obrigatoriamente nós já sabemos que vai elevar 1. O resultado será, então, 12, né? Então, 8 mais quanto fecha 12? Ora, só pode ser 4. Então, o nosso B, ele é 4. Nós temos que o B, ele é igual a 4. Como eu tenho aqui 4, que é o B, substituindo e 4 novamente, que é o B, nós temos agora embaixo o C. Então, para descobrir o C, é só a gente somar todo mundo, né? 1 mais 4 dá 5, com 4, 9. Então, o valor do C é igual a 9. Ele quer saber B mais C. Então, pegando o B, que é 4, e o C, que é 9, então, somando os dois, 4 mais 9, nós vamos ter 13. Alternativa D, de dedicação. FGV 2024, a seguir, é apresentado o tradicional algoritmo da adição envolvendo dois números. Esses números, assim como a soma, possuem 3 algarismos cada. Cada letra representa um único algarismo. As letras C, D e E representam algarismos distintos entre si e diferentes de 1 e de 8. Nessas condições, o valor de C mais D mais E é divisor de. Muito bem, meus queridos. Então, nós temos ali os algarismos do nosso sistema decimal. Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele falou que as letras C, D e E representam algarismos distintos e diferentes de 1 e de 8. Então, não posso usar ali para C, D e E, não posso usar o 1 nem o 8. Muito bem, queridos, vamos lá? Vamos descobrir o valor das letras? Então, a letra E mais 8 resulta em um número que o final dele é 1. Ora, se eu pegar 0 mais 8, nós temos no mínimo 8. E no máximo, eu teria 9 mais 8, dando 17. Então, como o menor valor seria o 0 ali, então o 0 com 8 já dá 8, então o valor que fica entre 0 e 17 é o 11, né? Para terminar em 1. Então, eu descobri que o número E mais 8 vai fechar 11. Então, só pode ser que esse E resulte em 11 menos 8, que é igual a 3. Então, já descobrimos aqui, o valor do E é 3. Então, turma, vamos reescrever. Eu vou ter o seguinte, eu tenho C, 1 e E. Lá embaixo eu tenho C, C e 8. Aqui eu tenho 1, D e D. Como o E nós já descobrimos que é 3, então nós vamos ter 3 mais 8 dá 11, né? Então, vai 1. Agora, esse vai 1 vai ser importante para a gente. Então, nós temos 1 mais 1 dá 2. Portanto, 2 mais a letra C resulta em, lá na dezena, nós temos D. Então, temos aqui D. Muito bem, turma. Será que vai alguma coisa aqui? Porque até então nós temos que, na centena, nós temos C mais C resulta em D. C mais C resulta em D. Vamos pensar um pouco. O maior valor que C poderia assumir seria o 9, né? Se eu utilizar o 9, nós vamos ter 1 mais 1
2, 2 mais 9 dá 11. Ora, se fosse 11, o D, o valor dele seria 1. E não pode ser 1 e nem 8, né? As letras C, D e E. Então, o 9, você concorda comigo? Que o 9 não pode ser o valor de C. O próximo candidato seria o 7. 7 poderia, né? 1 mais 1 dá 2. 2 mais 7, nós teríamos 9. Então, como o 9 não vai subir nada, eu poderia utilizar todos os outros números. Obviamente, o 0 não pode ser nem para o C nem para o D, já que eu teria ali começando com 0. 0 à esquerda não poderia, né? Então, 0 também não pode ser nem C nem D. Mas, enfim, já descobrimos que o valor que a gente substitui aqui, o C, não vai subir nada. Então, de fato, nós vamos ter C mais C somente, né? Resulta em D. Como C mais C nós temos 2C, que é igual a D, no lugar do D, o que eu posso colocar? Eu posso colocar 2 mais C. Então, um sistema de equações que eu vou resolver por substituição, né? No lugar de D, eu vou colocar 2 mais C. Substituindo D por 2 mais C, agora, turma, nós temos o seguinte. Esse C que está somando passa subtraindo, né? 2C menos C resulta em 2. E daí, nós vamos ter 1C, ou simplesmente C, né? É igual a 2. Agora já descobrimos o valor de C, então podemos substituir e vamos encontrar o valor de D. Então, como o D é 2 mais 2, 2 mais 2 fecha 4. Então, o valor de D descobrimos que é igual a 4. Agora ficou fácil. Então, ele quer saber o seguinte. Nessas condições, o valor de C mais D mais E, somando o C, que é 2, mais o D, que é 4, mais o E, que é 3, 2 mais 4, nós temos 6, 6 mais 3, temos 9. Então, esse número aqui, o 9, ele é divisor de... Ele é divisor de 18? De fato, né? Se eu pegar 18 e dividir por 9, o resultado dá 2. Então, o 9 é divisor de 18. Então, a resposta de cara, nós já temos aqui a alternativa A, de aprovação. Testando os números das demais alternativas, você vai perceber que o 9 não é divisor. Segundo tópico do edital, números racionais. Aqui você deve ficar atento com os problemas envolvendo frações. Vamos à questão. FGV 2024, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seja P sobre Q igual a 1/3 mais 2/5 menos 3/8, em que P e Q são primos entre si, isto é, a fração P sobre Q está em sua forma irredutível. O valor de P mais Q é... Muito bem, turma. Inicialmente, nós devemos fazer aqui as operações com frações, né? Eu tenho 1/3 mais 2/5 menos 3/8. Nesse caso, como temos adição e subtração, vamos calcular o MMC, afinal, nós temos que os denominadores são diferentes. Então, calculamos o mínimo múltiplo comum. 3, 5 e 8 são os denominadores. Então, fazendo o MMC, começamos aqui por 2, né, na faturação. Repete o 3 e o 5 porque não dividem. 8 dividido por 2 dá 4, que dá para dividir por 2. Repete o 3 e o 5. 4 por 2, 2. Por 2, nós vamos repetir o 3 e o 5. 2 por 2, 1. Agora, por 3, temos 1. Repetimos o 5. Então, só dá por 5, né? 1, 1 e 1 finalmente. Então, no MMC, vamos multiplicar todos os números da faturação. 2 vezes 2, nós temos 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, nós vamos ter 24. Vezes 5, 120. Então, embaixo ficou 120. E agora você vai usar aquela boa e velha regra
divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 120 dividido por 3, nós vamos ter 40. 40 vezes 1, nós temos 40. Então, ficou aqui 40, né? Então, 40, sinal de mais, sinal de mais. Agora, 120 dividido por 5 dá 24. 24 vezes 2, nós temos 48. Sinal de menos, sinal de menos. 120 dividido por 8, 15. 15 vezes 3, 45. Então, agora, queridos, nós vamos ter o seguinte, somando 40 mais 48, 88, menos 45. Nós vamos ter aqui 3, aqui 4. 43 lá no numerador, né? Fazendo as operações, 43. No denominador, nós temos 120. E nesse caso, o 43 ele é primo, né? Então, não dá para simplificar aqui, porque o 120 não divide por 43. Então, vamos fazer a soma solicitada. P é quem está em cima, 43, Q é quem está embaixo, que é 120. Então, é só somar 43 mais 120, nós vamos encontrar 163. Portanto, a resposta da questão, 163, alternativa E, de exata. Em certo concurso, inscreveram-se 192 pessoas, sendo a terça parte homens. Desses, apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso foi... Muito bem, queridos, vamos organizar os dados. Então, nós temos o seguinte, em certo concurso, inscreveram-se 192 pessoas. Então, temos o total de pessoas inscritas, 192. E ele disse que a terça parte é composta por homens. Então, nós temos homens, a terça parte do total. Então, é o total dividido por 3. Concorda comigo? Então, pegando 192 dividindo por 3, nós vamos ter um é menor, pegamos o 19. 6 vezes 3 dá 18, o resto é 1. Abaixamos o 2, abaixou de vida, 12 por 3, 4 vezes 3, 12, que deu 64. Ele disse o seguinte, desses homens, dos 64, apenas a quarta parte passou. Então, dos homens que passaram, nós temos 64, a quarta parte disso, então é 64 dividido por 4. Você pode dividir por 4 de cabeça, é só dividir por 2 duas vezes. 64 dividido por 2 dá 32, por 2, 16. Se você prefere fazer do jeito clássico, vamos usar 1 vezes 4, 4, para 6. 2, abaixamos o 4, 24 por 4, 6. Então, o resto, 0, 16. Então, foi os homens que passaram, né? Então, o número de homens que passaram no concurso, 16, alternativa C, de ciência exata. Vamos para a próxima questão. FGV 2021. Paulo tem R$ 72, Pedro tem R$ 5 a mais do que Priscila e Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem em reais. A quantia em reais que Paulo tem a mais do que Pedro é... Muito bem, turma. Inicialmente, o que é que a gente faz? Vamos organizar os dados. Então, listando, nós temos o seguinte. Temos a quantia que Paulo possui, Pedro e Priscila. Então, Paulo, depois temos Pedro e, por último, a Priscila. O Paulo, de cara, ele já disse que Paulo tem R$ 72. Então, é só anotar, Paulo tem 72. O Pedro tem R$ 5 a mais do que Priscila. Eu ainda não sei quanto Priscila tem, então vamos deixar o Pedro quieto. Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem em reais. Então, vamos usar.
Então, se o Paulo tem 72, né, a Priscila tem a quarta parte. A quarta parte é aquela coisa dividida por 4. 72 dividido por 4, dividir por 4 por 2 duas vezes. 72 por 2 temos 36, por 2 temos 18. Qualquer coisa você faz no rascunho. Então, a Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem, então ela tem 72 por 4, que é 18. E o Pedro, ele tem, agora a gente já consegue colocar quanto Pedro possui, ele tem R$5 a mais do que Priscila. Então, Priscila tem 18, com 5, o Pedro vai ficar com 23. Muito bem, já temos tudo para responder à questão. Ele quer saber a quantia em reais que Paulo tem a mais do que Pedro. Ora, o Paulo tem 72 e o Pedro tem 23. Então, diminuindo 72 menos 23, nós vamos ter 2 menos 3 não dá, pega emprestado, isso fica valendo 6 e esse 12. 12 menos 3, 9. 6 menos 2, 4. Então, nós temos, né, que Paulo tem a mais que Pedro, R$49. Então, ele tem 49 a mais. A alternativa correta, A de aprovação. Muito bem, queridos, vamos para a próxima. Uma empresa com 14 funcionários recebeu R$45 mil por um projeto realizado. Desse valor, separou a terça parte para o pagamento dos fornecedores e a quinta parte para o pagamento de impostos. O restante foi dividido igualmente entre os funcionários. O valor em reais recebido por cada funcionário foi. Muito bem, turma, nós temos o total de R$45 mil. Vamos anotar os dados, é muito importante. Total temos 45 mil. Em seguida, nós temos o seguinte, desse valor, ou seja, do total de R$45 mil, separou a terça parte para o pagamento dos fornecedores. Então, dos fornecedores, nós temos a terça parte do total. A terça parte de alguma coisa é aquela coisa dividida por 3. Então, é só a gente dividir 45 mil por 3. Então, nos fornecedores, a gente vai ter 45 por 3, temos 15, seguido de 3 zeros. 15 mil reais para os fornecedores. Em seguida, temos a quinta parte para o pagamento de impostos. Então, em impostos, nós vamos ter a quinta parte. A quinta parte do total, certo? Então, nós temos o total que é 45 mil. Isso dividido por 5. 45 por 5 nós temos 9, seguido de 3 zeros. 9 mil reais foi a parte ali paga por impostos. O restante foi dividido igualmente entre os funcionários, que são aqueles 14 funcionários. Então, vamos calcular quem é o restante até então. Eu tenho, do total de 45 mil, já tenho 15 mil com 9 mil. Então, só aqui nós temos 24 mil, concorda comigo? Então, descontando 45 mil menos a soma que deu 24 mil, nós vamos ter, aqui eu vou ter 0, 0, 0, 5 menos 4 dá 1, 4 menos 2, 2. 21 mil reais. Então, aqueles 21 mil reais, que foi o que sobrou, o nosso resto, nós vamos dividir pelos 14 funcionários. Então, cada funcionário irá receber, finalmente, 21 mil, que é o restante, dividido por 14. Então, vamos fazer essa divisão aqui. 21 mil dividido por 14. Quantas vezes o 14 ali cabe? 2 é menor, pegamos o 21. No 21, uma vez, 1 vezes 14, 14. E o resto nós vamos ter 7. Abaixamos o 0, abaixou, divida. 70 por 14, nós vamos ter 5 vezes 14 dá 70. O resto é 0. Temos 2 zeros para baixar, colocar do outro lado. Muito bem, então cada funcionário recebeu R$ 1.500. Resposta: 1.500, alternativa C,
de ciência exata. Agora vamos resolver uma questão envolvendo regra de 3 simples. Caminhando em um ritmo constante de 2 passos por segundo, Alexandre foi de sua casa ao colégio em 20 minutos. Com passos iguais aos anteriores, caminhando ao ritmo constante de 3 passos por segundo, Alexandre percorrerá o trajeto de sua casa ao colégio em... Podemos resolver a questão utilizando regra de 3, pois nós temos grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais associadas. Então temos, caminhando em um ritmo constante de 2 passos por segundo, então ele percorre 2 passos a cada segundo, abreviando. Alexandre foi de sua casa ao colégio em 20 minutos. Como a resposta ali possivelmente tem também segundos, eu vou passar de cara aqueles 20 minutos para segundos. Até porque a razão está em passos por segundo. Então vamos deixar tudo em segundos. Então nós sabemos que 1 minuto possui 60 segundos. 20 vezes 60, 2 vezes 6, 12, seguido de 2 zeros, 1.200 segundos. Então, 2 passos por segundo, ele faz o trajeto em 1.200 segundos, que é o equivalente a 20 minutos. Então, agora ele percorre fazendo 3 passos por segundo. Então, 3 passos por segundo. Então, qual é o tempo que ele vai gastar? X segundos. Muito bem. Aumentando o ritmo, aumentando, vamos dizer assim, a sua velocidade, ele percorre o trajeto em mais ou menos tempo. Ora, aumentando a sua velocidade, ele vai chegar em casa em menos tempo. Se essa grandeza aumenta e a outra diminui, são inversamente proporcionais. Só a gente manter a razão onde tem o x, 1.200 sobre x. Onde não tem o x, eu inverto. É assim que eu faço problemas com grandezas inversamente proporcionais. Então, onde não tem o x, que é 2 sobre 3, seria o original, nós vamos inverter. Vai ficar 3 sobre 2. E agora é só a gente multiplicar cruzado. Então, ficou 3x é igual a 2 vezes 1.200. 2 vezes 1.200 dá 2.400. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 24 dividido por 3, nós sabemos que é igual a 8, seguido de 2 zeros. Então, temos 800, a unidade do x é o segundo. Aqui é um S, tudo bem? Segundo. 800 segundos, turma. Vamos passar aquilo agora para minutos e também segundos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse tempo está em segundos. Eu sei que 1 minuto possui 60 segundos. Então, ao dividir por 60, o quociente será dado em minutos e o resto em segundos. Nós vamos só até a parte inteira, você já vai entender. Quantas vezes o 60 cabe? 8 é menor, pegamos o 80. No 80, nós temos que o 60 cabe uma vez. 1 vezes 60 dá 60. Para 80 nós temos 20. Agora baixamos o zero, abaixou de vida. Quantas vezes o 60 cabe em 200? 3 vezes 6 dá 18, então 3 vezes 60 vai dar 180, o resto será 20. E agora nós não vamos colocar um zero e uma vírgula, nós deixamos assim mesmo, porque lembre-se, o quociente será dado em minutos, então temos 13 minutos, e o resto da divisão será dado em segundos. Então, temos 13 minutos e 20 segundos. 13 minutos e 20 segundos, resposta, portanto, alternativa correta, B. De boa questão, show de bola? MMC. Fique atento aos problemas envolvendo o cálculo de datas futuras com a utilização do mínimo múltiplo comum, MMC. Vamos a uma questão envolvendo o assunto. Em uma fábrica de munições, o fiscal de produção é trocado de 8 em 8 meses e o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Se essas trocas coincidiram em novembro de 2020, a próxima vez em que as duas trocas
coincidirão será no ano de. Muito bem, turma, se você já sabe todo probleminha envolvendo datas futuras em que aqueles fenômenos vão se coincidir, você já sabe, né? Envolve MMC. Se você não sabe disso, poderia pensar no seguinte. Vamos supor que eu estou marcando a data 0 e o fiscal de produção é trocado daqui a 8 meses. Então, nós temos daqui a 8 meses, 0 mais 8, temos 8, trocamos o fiscal de produção. Mais 8 meses se passaram, então, após 16 meses, nós fazemos a troca e assim por diante. Então, aqui nós temos os múltiplos de 8. Depois, o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Então, inicialmente, 0. Depois de 10 meses, é trocado o fiscal de equipamentos. Mais 10, 20 e assim por diante. Aqui nós temos a lista dos múltiplos de 10. Concorda comigo? Então, a questão é, quando vai aparecer um número que é comum nas duas listas ali? Inicialmente, nós temos o 0, certo? Coincidiram em novembro de 2020, que seria a data inicial para a gente aqui, novembro de 2020. Após quantos meses, né? Então, nesse caso, a gente calcula o MMC, certo? Uma lista de múltiplos e a gente quer saber o próximo múltiplo que é comum, ou seja, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 10. Muito bem, para isso a gente fatora os dois números e faz a fatoração simultânea. Inicialmente, começamos pelo primeiro primo, né? A fatoração em primos, que é o 2, 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5. Por 2, 4 por 2 dá 2, repete o 5, não dá. Por 2, 2 por 2 dá 1, repetimos o 5, que é primo só por ele mesmo. Ficamos com 1 e 1. Chegamos em 1 e 1, a gente para. Multiplicando tudo, nós temos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40, que é o MMC. Então, após 40 meses, nós temos a próxima vez em que as duas trocas coincidirão. Se eu estou em novembro de 2020, vamos pensar um pouco. Então, se eu pensar em um ano tendo 12 meses, 40 dividido por 12, nós vamos ter 3 vezes 12 dá 36, e o resto é 4. Então, aqui 12 meses equivale a um ano, né? Então, nós temos que o resto será dado em meses e o quociente em ano. Então, temos 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses se passaram. É a próxima data a coincidir aquela troca. Novembro de 2020, nós vamos ter novembro de 2023, passando-se 3 anos, né? Então, se eu estou em novembro de 2023, eu tenho que adicionar ainda 4 meses. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, março. Passando 1, 2, 3, 4 meses. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui o ano de 2024 a partir de janeiro, né? Então, nós temos março de 2024, que é a nossa resposta, né? Nesse caso de dedicação, se ele perguntasse ainda qual seria o mês, a gente sabe que é março. Show de bola, vamos para a próxima questão. O quinto tópico do edital é porcentagem. A FGV costuma cobrar o cálculo utilizando a definição e também problemas envolvendo aumento e desconto percentual. Uma torradeira que custava R$ 160 pode ser comprada com desconto por R$ 115,20. O percentual do desconto foi de... Muito bem, queridos. Inicialmente, vamos calcular de quanto foi o desconto em reais. Então, para isso é bem simples, é só a gente diminuir 160 menos R$ 115,20. Diminuindo 160 menos R$ 115,20, aqui nós vamos ter
uma subtração de números decimais, eu igualo as casas e faço a subtração. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 2 não dá, pega emprestado, aquele 0 não tem nada, então vamos pegar emprestado do 6, vai ficar valendo 5. Aqui 10, mas que vai pegar emprestado, né? Vai ficar 9, e o último 0, 10. 10 menos 2, 8, vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 5, 4. 5 menos 1, 4 menos 1, 0. Então deu R$ 44,80. Então nós temos um desconto de R$ 44,80 sobre R$ 160, né? Então agora é só fazer uma regra de 3. R$ 160 é a referência que representa 100%, e o desconto, que é de R$ 44,80, representa para a gente X%. Resolvendo a regra de 3, temos 160x é igual a 100 vezes 44,80. Multiplicar por 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita, vai ficar 4.480. Agora 160 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então nós vamos ter... Posso cancelar esse 0 com esse 0. E vamos fazer a divisão. 448 dividido por 16. Eu poderia simplificar, mas vou fazer a divisão original. Então nós temos 4 é menor que 16, pegamos o 44. Quantas vezes o 16 ele cabe no 44? 2 vezes 16 dá 32, né? Então nós vamos ter de resto aqui 2, aqui 1, 12 de resto. Abaixamos o 8, abaixou, divida. Quantas vezes o 16 cabe em 128? 8 vezes 16, nós vamos ter 80 com 48, 128, né? Então 8 vezes 16 dá 128, o resto é 0. Então x, 28%. Portanto, é o desconto. Alternativa correta, C, de ciência exata. Norma comprou um vestido e pagou à vista, obtendo um desconto de 5% sobre o valor original. Sabendo que Norma pagou R$ 133, o preço do vestido sem o desconto era de... Podemos resolver a questão utilizando equação ou também utilizando regras de 3. Vamos começar pela regra de 3, talvez seria o mais óbvio. Então nós temos o seguinte, Norma comprou um vestido e pagou à vista, obtendo um desconto de 5% sobre o valor original. Então o valor original é 100%, certo? Nós não sabemos quanto é. Então nós vamos chamar de X. Então X reais. Norma pagou R$ 133. Então, com desconto de 5%, ela paga 133. Então, 100% menos 5%, já jogando ali o desconto, então nós temos que os 133% representa para a gente 95% do valor original, concorda comigo? Então, 95% representa para a gente R$ 133. E agora nós resolvemos a regra de 3 para descobrir qual era o preço original do vestido. Então, multiplicando cruzado, temos 95x é igual a 133 vezes 100, coloca 2 zeros. Então, nós vamos ter 13.300 dividido por 95. Fazendo a divisão, temos 13.300 por 95. Nós temos que o 95 cabe no 133 uma vez. Então, nós temos 3 menos 5 não dá. Aqui fica 13, aqui 2. 13 menos 5 nós temos 8. 12 menos 9 temos 3. Abaixamos o 0, abaixou de vida. Quantas vezes o 95 cabe em 380? Se ficar difícil, uma dica, você tampa ali os dois últimos dígitos. Quantas vezes o 9 cabe em 38? Agora ficou fácil, né? 4 vezes 9 dá 36. Então vamos testar o 4 é um bom número? 95 vezes 4, temos 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 9 temos 36, com 2 nós temos 38.
Então, 4 deu exatamente 380, o resto é zero. Abaixamos o zero, colocamos do outro lado. Então, temos R$ 140. Já encontramos a alternativa, portanto, preço do vestido R$ 140, C de ciência exata. Eu disse para vocês que também há uma forma utilizando a equação do primeiro grau e fica da seguinte maneira. Nós sabemos que R$ 133 é o desconto de 5% sobre o valor original. Um desconto de 5% sobre o valor original é pegar o valor original, que eu posso chamar de x, e multiplicar por quanto? Ora, se eu pensar em 100%, menos 5%, nós vamos ter 95%. Então, um desconto de 5% sobre o valor original é pegar o valor original e multiplicar por 95%. Então, 95% vezes o valor original, que eu posso chamar de x, que é o preço do vestido, certo? Isso resulta em 133. Muito bem, e agora fica fácil da gente resolver. Multiplicando cruzado, temos 95x é igual a 133 vezes 100, só acrescentar 2 zeros. Então, o x é 13.300 dividido por 95. Então, nós vamos ter 140. Então, aqui é utilizando a equação do primeiro grau, e aqui nós temos a regra de 3. Você pode utilizar qualquer uma das formas. Vamos seguir. Dando sequência ao conteúdo do edital, próximo tópico, média aritmética simples. Vamos lá. FGV 2024. Em um concurso, há 48 vagas distribuídas para 3 cargos. Os cargos são de fisioterapeuta, assistente social e nutricionista. O número de vagas para assistente social é o dobro do número de vagas para fisioterapeuta. Já para o cargo de nutricionista, há 8 vagas a menos do que para o cargo de fisioterapeuta. Assim, é correto afirmar que, nesse concurso, para o cargo de assistente social, há. Muito bem, então nós temos ali 3 cargos, né? Fisioterapeuta, assistente social e nutricionista. Então, vamos escrever aqui o seguinte, vamos escrever os cargos. Então, como nós temos o total de vagas, nós temos 48 vagas, então podemos anotar isso aqui também, 48. Então, ele falou que o número de vagas para assistente social, então para assistente social, é o dobro do número de vagas para fisioterapeuta. Então, se fisioterapeuta é X, portanto, para assistente social é o dobro. Então, é o dobro de X, né? 2 vezes X, 2x. Já para o cargo de nutricionista, há 8 vagas a menos do que para o cargo de fisioterapeuta. Então, como nutricionista, há 8 vagas a menos que fisioterapeuta. Se fisioterapeuta é X, nutricionista será X menos 8. Então, vamos encontrar o valor de X. Somando todo mundo aqui, deve fechar 48, que é o total de vagas, né? Então, vamos colocar isso em uma equação. Então, a questão envolvendo a equação do primeiro grau. Então, nós temos x mais 2x mais x menos 8. Isso fecha 48. Somando os termos semelhantes, x mais 2x, 3x, mais x, 4x. Agora, esse 8 está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então, temos 48 mais 8. Então, 4x é igual. 48 mais 8, nós vamos ter 56. Então, x será, 4 está multiplicando, passa dividindo, 56 dividido por 4. 1 vezes 4 dá 4, o resto 1, baixamos o 6. 4 vezes 4 dá 16, o resto 0. Então, o valor de x é 14. Então, agora vamos lá. Ele quer saber não o valor de x, né?
Ele quer saber o valor do cargo, né, de assistente social. Há quantas vagas? Assistente social, nós temos 2x. Então, fazendo 2x, que é 2 vezes o x, que é 14, 2 vezes 14, nós vamos ter 28. Então, essa que é a resposta da questão 28. Nós temos a alternativa correspondente E de exata. A média de 6 números é 33. Um deles foi retirado e a média dos outros passou a ser 31. Assinale a opção que indica o número que foi retirado. Muito bem, então vamos anotar os dados de um problema envolvendo média aritmética. A média de 6 números é 33. Então, eu posso chamar essa média, vou indicar com x e uma barra, a média anterior, xa, é 33. Então, eu sei que a média de 6 números, então a soma anterior dividido por 6, lembre-se que a média é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, se eu somar todas as medidas anteriores por 6, o resultado é 33, que é a média. Multiplicando cruzado, já vamos descobrir qual é a soma antiga. 6 vezes 33, 6 vezes 3 dá 18, vai 1. 6 vezes 3, 18, com 1, 19. Então, nós temos 198. E depois nós temos o seguinte, um deles foi retirado e a média dos outros passou a ser 31. Então, agora nós temos uma nova média. Eu vou indicar com x, uma barra e o n ali. Nós temos que essa nova média passou a ser 31. Nós retiramos um elemento, uma medida. Então, agora, a nova soma sobre não 6 medidas, eu retiro uma, né? Então, nós vamos ter 5 medidas. O resultado é 31. Multiplicando cruzado, nós temos a nova soma. 5 vezes 31, nós vamos ter 5, 15, 155. Então, o número que foi retirado só pode ser quem? Ora, a nova soma, eu posso escrever assim, a nova soma, ela é igual à soma anterior menos o número que a gente retirou. Então, o número que a gente retirou só pode ser a soma antiga menos a nova soma. Muito bem, então substituindo a soma antiga, nós temos 198 menos a nova soma, nós temos 155. Diminuindo, nós vamos ter 43. Então, esse foi o número que foi retirado. 43, alternativa E. Temos agora o conteúdo equação do primeiro grau. A gente já utilizou bastante aqui, certo? Então vamos lá. FGV 2024. Em um concurso, há 48 vagas distribuídas para 3 cargos. Os cargos são de fisioterapeuta, assistente social e nutricionista. O número de vagas para assistente social é o dobro do número de vagas para fisioterapeuta. Já para o cargo de nutricionista, há 8 vagas a menos do que para o cargo de fisioterapeuta. Assim, é correto afirmar que, nesse concurso, para o cargo de assistente social, há. Muito bem, então nós temos ali 3 cargos, né? Fisioterapeuta, assistente social e nutricionista. Então, vamos escrever aqui o seguinte, vamos escrever os cargos. Então, como nós temos o total de vagas, nós temos 48 vagas, então podemos anotar isso aqui também, 48. Então, ele falou que o número de vagas para assistente social, então, para assistente social, é o dobro do número de vagas para fisioterapeuta. Então, se fisioterapeuta é X, portanto, para assistente social é o dobro. Então, é o dobro de X, né? 2 vezes X, 2x. Já para o cargo de nutricionista, há 8 vagas a menos do que para o cargo de fisioterapeuta. Então, como nutricionista, há 8 vagas a menos que fisioterapeuta. Se fisioterapeuta é X,
nutricionista será x menos 8. Então, vamos encontrar o valor de x, somando todo mundo aqui deve fechar 48, que é o total de vagas, né? Então, vamos colocar isso em uma equação. Então, a questão envolvendo a equação do primeiro grau. Então, nós temos x mais 2x mais x menos 8, isso fecha 48. Somando os termos semelhantes, x mais 2x, 3x, mais x, 4x. Agora, esse 8 está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então, temos 48 mais 8. Então, 4x é igual. 48 mais 8, nós vamos ter 56. Então, x será 4 está multiplicando, passa dividindo. 56 dividido por 4. 1 vezes 4 dá 4, o resto 1, baixamos o 6. 4 vezes 4 dá 16, o resto 0. Então, o valor de x é 14. Então, agora vamos lá. Ele quer saber não o valor de x, né? Ele quer saber o valor do cargo, né, de assistente social. Há quantas vagas? Assistente social, nós temos 2x. Então, fazendo 2x, que é 2 vezes o x, que é 14, 2 vezes 14, nós vamos ter 28. Então, essa que é a resposta da questão 28. Nós temos a alternativa correspondente E de exata. Os alunos de uma turma estavam se preparando para um concurso. Constatou-se que a terça parte do total de alunos torce pelo Manaus Futebol Clube, a quarta parte do total de alunos torce pelo Nacional Amazonas e os 35 alunos restantes torcem por outros clubes ou não são ligados em futebol. O número de alunos dessa turma que torcem pelo Manaus Futebol Clube é... Inicialmente, perceba que nós não sabemos qual é o total de alunos, então nós podemos chamar o total de x. Nós temos que a terça parte do total de alunos torce pelo Manaus Futebol Clube. Então, Manaus, nós temos a terça parte do total. Então, é o total dividido por 3. A quarta parte do total de alunos torce pelo Nacional Amazonas. Então, nacional, nós temos a quarta parte do total. Então, é o total x sobre 4. Nós temos que os alunos restantes temos 35. Então, restantes, 35. E ele quer saber o seguinte: o número de alunos dessa turma que torcem pelo Manaus Futebol Clube. Então, afinal, nós devemos calcular quanto que é x dividido por 3. Muito bem, turma. Nós sabemos que o total x ele é a soma dos torcedores e os restantes que torcem por outros clubes ou não são ligados em futebol. Então, nós temos que o total x é igual à soma de x sobre 3 mais x sobre 4 mais 35, e são os alunos envolvidos. Muito bem, nós temos aqui uma equação com frações. É ideal a gente calcular o MMC entre os denominadores, fica mais fácil, entre 3 e 4. Nós vamos ter, por 2 nós temos 3, 4 por 2, 2, agora por 2, 2 por 2, 1, finalmente por 3, 1 e 1. Multiplicando tudo, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, nós vamos deixar os dois lados da equação dividido por 12. Uma dica, quando nós temos dois números que são primos entre si, eles não têm divisores primos em comum, é só a gente multiplicar os dois. 3 vezes 4, a gente já encontraria de cara o 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 por 1, nós temos 12 vezes x, 12x. 12 por 3, nós temos 4 vezes x, 4x, sinal de mais. 12 por 4, 3 vezes x, 3x, sinal de mais. 12 dividido por 1, nós temos 12. Então, agora nós vamos efetuar
12 vezes 35, 70, 5, 3, saltamos uma casa, soma tudo, 0, 12, 1, 4. Nós vamos ter 420. Os denominadores são iguais, cancela, cancela. Igualamos os numeradores. 4x com 3x, nós temos 7x. Passando para o outro lado, 12x menos 7x. Continuando, nós temos igual a 420. 12x menos 7x, nós temos 5x. Então, o x será, se o 5 está multiplicando, ele passa dividindo 420 dividido por 5. Calculando 420 dividido por 5, nós pegamos 42, 8 vezes 5, 40, o resto é 2, abaixo 0, 20 por 5 temos 4. Então, nós temos ali 84 é o valor do x. Então, Manaus, ele quer saber quais os torcedores ali de Manaus, então nós vamos ter que fazer x, que é 84, dividido por 3. 84 agora dividido por 3, nós temos 2 vezes 3 dá 6, o resto 2, abaixo 4, 24 por 3, 8. Então temos 28 torcedores, alternativo, portanto, D, de dedicação. Seguindo aqui, a próxima questão é sobre sistema de equações do primeiro grau. X e y são tais que 4x mais 5y é igual a 80 e 6x mais 7y é igual a 116. O valor de 2x mais 3y. Como nós temos duas equações, vamos montar um sistema para resolvê-lo. Então, nós vamos ter 4x mais 5y igual a 80 e 6x mais 7y igual a 116. Eu preciso encontrar quem é o x e quem é o y. Vamos lá. Nesse caso, turma, eu prefiro resolver da seguinte forma. Eu vou multiplicar a equação de cima pelo coeficiente de x da equação de baixo. Então, eu pego aqui o 6, vou multiplicar a equação de cima por 6. Embaixo, nós vamos multiplicar a equação de baixo pelo coeficiente de x da equação de cima, que nesse caso é 4. Eu poderia pegar, por exemplo, a equação de baixo e multiplicar por 5, que é o coeficiente de y da equação de cima, e a de cima eu multiplico pelo coeficiente de y da equação de baixo, que é 7, né? Você vai perceber que toda vez que a gente fizer isso, nós conseguimos igualar os coeficientes. Então, nós vamos ter 4 vezes 6 dá 24, então ficou 24x, mais 5y vezes 6 dá 30y, 80 vezes 6, 480. A de baixo vezes 4, então 6 vezes 4 dá 24, mais 7 vezes 4 nós vamos ter 28, portanto y. 116 vezes 4, nós vamos ter 24, foi 2, 4, 6, 464. Muito bem, turma. Agora o que eu vou fazer? É só diminuir as duas equações. 24x menos 24x cancela. 30y menos 28y dá 2y. 480 menos 464. Aqui fica valendo 10 esse 7. 10 menos 4, 6. 7 menos 6, 1. Deu 16, então y é igual a 16 sobre 2, que é 8. Muito bem, agora vamos encontrar o valor de x. Nós temos da primeira equação que 4x mais 5y é igual a 80. Vou fazer aqui à esquerda, 4x mais 5y é igual a 80. Como y é igual a 8, é só trocar o y por 8. Então, fazendo 5 vezes 8, nós vamos obter 40. 40 está somando, vai passar diminuindo. 4x é igual a 80, diminuindo 40, nós vamos ter 40. Então, x é 40 sobre 4, que é igual a 10.
E agora, enfim, vamos calcular quem é 2x mais 3y. Então, vamos lá. Então, o valor de 2x, 2 vezes x, que é 10, mais 3 vezes y, que é 8. 2 vezes 10 nós temos 20, mais 3 vezes 8 nós temos 24. 20 mais 24, 44. Portanto, a resposta alternativa D, de dedicação. Vamos seguir. Retomando o conteúdo do edital, a próxima questão é sobre sistema métrico. Um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados e um alqueire goiano corresponde a 48.400 metros quadrados. Uma área de 3 alqueires goianos e meio corresponde em hectares a aproximadamente. Muito bem, nós temos que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Vamos anotar isso aqui. O símbolo do hectare, nós temos um hec, H, are. 1 hectare é o símbolo HA, corresponde a 10.000 metros quadrados. Um alqueire goiano corresponde a 48.400 metros quadrados. Muito bem, ele quer saber uma área de 3 alqueires goianos e meio. Então, vamos colocar aqui 3,5 alqueires. Então, para passar de alqueires para metros quadrados, inicialmente, fica bem fácil, né? Nesse caso, é só a gente multiplicar por 48.400. Então, vamos fazer isso aqui. Multiplicando 48.400 por 3,5, nós temos 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, vai 2, 5 vezes 8, 40, com 2, 42, vai 4, 5 vezes 4, 20, com 4, 24, saltamos uma casa, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 8, nós temos 24, com 25, vai 2, 3 vezes 4, 12, com 2, 14. Somando tudo, nós vamos ter 0,00496, 1, uma casa decimal, uma casa decimal. Então, nós temos 16.940. Nesse caso, nós passamos para metros quadrados. Aliás, 169.400, né? 169.400 metros quadrados. Como eu sei que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, para passar para hectares, de metros quadrados para hectares, nós vamos dividir. Para 10.000 eu chegar em 1, eu divido por 10.000. Dividindo agora por 10.000, nós vamos passar para hectares. Dividir por 10.000 é só a gente andar 1, 2, 3, 4 casas com a vírgula para a esquerda. Andei 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos encontrar ali 16,94. Agora nós passamos para hectares, que é aproximadamente, o símbolo do aproximado, 17, certo? Então, aproximadamente 17 hectares, alternativa A de aprovação. A tabela a seguir mostra o número de funcionários de uma empresa por sexo e por nível de escolaridade. O valor de y menos x é. Muito bem, turma, vamos pensar um pouco. De início, nós temos que preencher aqueles espaços, né? Nós vamos ter homens, fecha no total 45. Nós já temos 20. Então, 45 menos 20, está faltando para a gente 25 ali para fechar 45. Então, sem nível superior, já descobrimos que é 25. Muito bem. Agora nós temos também o seguinte. O total de homens com o total de mulheres dá o total de pessoas envolvidas, que é 100. Né? Então, pegando 100 menos 45, descontando os homens, o resultado será o número de mulheres. Então, aqui nós vamos ter 55. Então, esse é o número de mulheres. Agora, vamos preencher o último espaço que está faltando. Nós sabemos que com nível superior ou sem nível superior, deve fechar total de 100. Então, está faltando 30, certo? 100 menos 70 dá 30.
Agora ficou fácil para acharmos o x. Como na linha deve fechar 30, com o nível superior nós temos 20 homens, então está faltando com o nível superior 10 mulheres. Em seguida nós temos sem nível superior, 70 no total, já temos 25. Então 5 foi para 30, 45 vai para 70, né? Então nós vamos ter 45, que é o y que a gente está procurando. Então o valor de y menos x que ele está solicitando, o y é 45 menos o x, que é 10, então nós vamos ter 35 no total. 35 alternativa D de dedicação. Forma, perímetro, área, volume e teorema de Pitágoras. A altura de um retângulo é o dobro de sua base e seu perímetro mede 84 centímetros. A área desse retângulo em centímetros quadrados é... Muito bem, vamos ilustrar o nosso retângulo. Então ele disse que a altura mede o dobro da medida da base. Algo mais ou menos desse tipo, só para ilustrar. Então, se a base ela mede x, a altura só pode ser o dobro, então 2x. Então ele disse que o perímetro mede 84 centímetros. Então vamos anotar. O perímetro mede 84 centímetros. Você se lembra que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Ele quer saber também a área do retângulo. A área nós fazemos o comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura, como você preferir chamar. Então vamos lá, vamos descobrir qual é o valor de x. Então, como o perímetro é 84, somando todos os lados, então vamos colocar aqui em cima também x, aqui ao lado, como a altura é 2x, também é 2x. Então, somando todo mundo, nós temos 1, 2, com 2, 4, com 2, 6x. Então, 6x mede 84. 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos fazer aqui 84 dividido por 6. 1 vezes 6, 6 para 8, 2. Abaixamos o 4. 24 por 6 dá 4. E o resto é 0. Então, nós temos que o x, a medida dele é 14. Muito bem, então agora vamos calcular a área. Então, a área, base vezes altura no retângulo. Então, a base mede 14 e a altura é o dobro. 14 vezes 2, nós vamos ter 28. Então, nós temos que multiplicar 14 vezes 28. Fazendo as contas, nós temos 28 vezes 14. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8. Com 3, nós temos 11. Saltamos uma casa, 28 vezes 1, 28, somou tudo, 2, 9, 3. 392 centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Então temos 392 centímetros quadrados, alternativa B, de boa questão. A figura abaixo mostra um polígono sombreado desenhado sobre um quadriculado, papel coberto com linhas horizontais e verticais, formando pequenos quadrados iguais. O perímetro do polígono é de 132 centímetros. A área desse polígono em centímetros quadrados é igual a... Muito bem, turma. Inicialmente, nós temos a informação que o perímetro é de 132 centímetros. E o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, nós temos 22 vezes o lado de um quadradinho, que é a quantidade de lados no total do nosso polígono. Então, 22 L é igual a 132. Para encontrarmos o lado, 22 está multiplicando, passa dividindo. 132 por 22 temos
Quantas vezes o 22, 13 é menor, pegamos 132, cabe no 132. Vamos tampar os dois últimos algarismos. Nós temos 13 por 2, nós temos 6. 6 é um bom número, 6 vezes 22, 12 vai 1, 12, 13. Então, 6 vezes 22 dá exatamente 132. Então, nós temos que a medida do lado de cada quadradinho é 6 centímetros. Muito bem, agora nós temos quantos quadradinhos para calcularmos a área do polígono? Se eu souber a área de um quadradinho, é só a gente multiplicar a área de cada quadradinho pela quantidade de quadradinhos que será a área do polígono. Concorda comigo? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a área do polígono será 15 vezes a área de um quadradinho. Nesse caso, será 15 vezes a área de um quadradinho. É só a gente multiplicar 6 vezes 6, já que o lado do quadradinho mede 6 centímetros. 6 centímetros. Então, fazendo 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado, dá 36. 15 vezes 36, nós vamos ter, então, multiplicando, 36 vezes 15, 5 vezes 6, 30, vai 3, 15, 18, saltamos uma casa, soma tudo, 0, 14, 1, 2, 5. Então, temos 540 centímetros quadrados. Alternativa, portanto, C, de ciência exata. Uma caixa com o formato de um paralelepípedo tem dimensões iguais a 25 cm, 36 cm e 20 cm. A capacidade volumétrica dessa caixa em litros é... Muito bem, turma. Nós temos ali que calcular inicialmente o volume daquela caixa, certo? Nós vamos encontrar o volume em centímetros cúbicos. Como nós temos um paralelepípedo, o volume daquela caixa é só a gente multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Então é só multiplicar as três dimensões dadas. Então, multiplicando tudo, nós vamos ter... Eu prefiro fazer 25 vezes 20 primeiramente. 2 vezes 25 dá 50. Então, seguido de um zero, nós vamos ter 500. Agora é só fazer 36 vezes 500. Então, nós vamos ter 0, 0, 30. Saltamos uma casa, 0, 0, 15. Somando tudo, nós temos 0, 0, 0, 8, 1. Então, nós temos 18.000 centímetros cúbicos. Lembre-se, eu multipliquei centímetro vezes centímetro vezes centímetro, nós temos centímetros cúbicos. Muito cuidado. Agora nós precisamos saber. O volume de 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro. Tudo bem, turma? Então, nós vamos ter o equivalente à capacidade de 18.000 mililitros. Muito bem, já temos a capacidade em mililitros, agora precisamos encontrar a capacidade em litros. Nós sabemos que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, para passar de mililitros para litros, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 1.000, concorda comigo? Então, vamos dividir por 1.000. É só andarmos 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, nós vamos ter 18 litros. Alternativa, portanto, B, de boa questão. Você pode ter se assustado um pouco quando leu no edital raciocínio lógico. Mas aqui não é aquele raciocínio lógico matemático específico. As duas próximas questões ilustram isso muito bem. Vamos lá. 5 amigas, Ana, Bia, Carol, Daisy e Elisa, foram ao cinema e sentaram-se em 5 cadeiras consecutivas. Passados 5 minutos, Ana trocou de lugar com Daisy e Carol trocou de lugar com Elisa. Passados mais 5 minutos, Bia trocou de lugar com Ana e Daisy trocou de lugar com Elisa.
Após essas trocas, a ordem delas era Ana, Elisa, Bia, Carol e Daisy, A, E, B, C, D. Representando cada uma delas pela letra inicial do respectivo nome, a ordem inicial em que elas estavam sentadas foi. Muito bem, turma. Então nós temos o seguinte. Ao final temos a seguinte ordem. A, E, B, C, D. Então agora nós vamos fazer na ordem inversa do enunciado, certo? Acho que fica mais fácil. Então nós temos, passados mais 5 minutos, Bia trocou de lugar com Ana e Daisy trocou de lugar com Elisa. Então vamos para essa informação. Então nós temos que Bia trocou de lugar com Ana e Daisy trocou de lugar com Elisa. Então nós vamos ter Bia trocando de lugar com Ana, Bia troca de lugar com Ana, certo? Então nós vamos ter Bia aqui, Ana aqui nessa posição. Em seguida nós vamos ter Daisy trocou de lugar com Elisa. Daisy trocou de lugar com Elisa. Então, fazendo a troca das duas, a permuta, nós vamos ter Daisy nessa posição e a Elisa aqui na última. Muito bem, sobrou aqui a Carol, né? C. Depois nós vamos ter, pela outra informação, passados 5 minutos, Ana trocou de lugar com Daisy, Carol trocou de lugar com Elisa. Então, vamos lá. São 5 pessoas envolvidas. Então, nós temos que Ana trocou de lugar com Daisy, Ana trocou de lugar com Daisy. Nós temos agora Ana na segunda e Daisy na terceira. E Carol trocou de lugar com Elisa. Agora, Carol trocou de lugar com Elisa. Então, nós vamos ter Elisa na penúltima e Carol na última. Muito bem, continua Bia na primeira posição, certo? Pois inicialmente, né, na verdade já temos a ordem solicitada, não temos mais um passo, né? Então aqui é o que ele diz no enunciado, quem são as pessoas envolvidas. Muito bem, então a ordem inicial, porque a gente fez na verdade foi o inverso do que estava no enunciado, acho que ficou mais fácil assim, né? Nós temos o seguinte, apresentando cada uma delas pela letra inicial do respectivo nome, a ordem inicial em que elas estavam sentadas foi B, A, D, E, C. B, A, D, E, C. Alternativa E. Só para ficar claro, né, na ordem temporal correta seria essa ordem, certo? Inicialmente a gente teria essa ordem, depois, na sequência, essa ordem, por último, essa ordem, certo? Muito bem, turma, vamos seguir. Renata, Sara e Tânia estão, nessa ordem, em uma fila. Sabe-se que há 10 pessoas na frente de Renata, 8 pessoas entre Renata e Sara e 7 pessoas depois de Tânia. Sabe-se ainda que Sara está no centro da fila. O lugar que Tânia ocupa nessa fila é o... Muito bem, turma. Então nós temos Renata, Sara e Tânia estão nessa ordem em uma fila. Eu vou considerar como sendo à frente ali, Renata, ela está à frente. Já que ela vem antes, eu vou considerar que Renata está à frente. E quem vem depois, eu vou considerar que está atrás, certo? Isso vai fazer sentido porque depois ele diz, sabe-se que há 10 pessoas na frente de Renata. Então, quem está mais à esquerda está à frente na minha orientação. É claro, você poderia considerar o contrário, né? Sem problema nenhum. Então, na minha orientação, quem está à frente é quem está mais à esquerda. Então, nós temos 10 pessoas na frente de Renata. Então, aqui à frente de Renata, temos 10 pessoas. Em seguida, temos 8 pessoas entre Renata e Sara. Entre Renata e Sara, nós temos 8 pessoas. Por último, nós temos 7 pessoas depois de Tânia. Então, depois de Tânia, nós vamos ter mais 7 pessoas. Muito bem, ele disse ainda,
sabe-se que Sara está no centro da fila. Então, Sara vai ficar no meio. Muito bem, se Sara está no meio, nós temos quantas pessoas antes de Sara? Eu tenho 8 mais 1 mais 10, eu vou ter 19 pessoas ali antes, à esquerda de Sara, né? Então, à frente de Sara, nós temos 19 pessoas. Você concorda comigo que depois de Sara, então, atrás de Sara, nós temos que ter também 19 pessoas, já que ela está no meio, certo? Então, nós vamos ter 19 pessoas. Ao total, quantas pessoas nós vamos ter? Então, à frente de Sara eu tenho 19 pessoas, atrás dela mais 19, com a própria Sara. Então, nós vamos ter 19 mais 19, que dá 38, mais a própria Sara, mais uma pessoa. Ao total, nós vamos ter 39 pessoas, certo? Muito bem, então nós já sabemos que a última pessoa ocupará a 39ª posição. Então, ele quer saber o lugar que Tânia ocupa. Então, para saber o lugar que Tânia ocupa, é só a gente voltar 7 posições, certo? Então, 39 menos 7, estou voltando 7 posições da 39ª, nós vamos parar na 32ª posição. Então, o lugar que Tânia ocupa é a 32ª posição, alternativa C de ciência exata. Só para você verificar, Tânia estando na 32ª posição, depois nós vamos ter a 33ª, melhor falar 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, só para a gente contar mesmo que de fato teremos as 7 pessoas na frente de Tânia, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, verificando a nossa ideia. Então, de fato, Tânia está na 32ª posição. E inscreva-se no canal e confira também o nosso curso preparatório de matemática para o concurso da PM, link na descrição do vídeo.